Bem-vindos todos, boa tarde. Eu sou a Ana, eu sou aluna da graduação do Departamento de Filosofia da FCLeste e eu sou integrante do grupo de Estética Contemporânea. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a disponibilidade do professor Fabrini e novamente agradecer a Marília por ter aceitado nosso convite. Com muito prazer que a gente te recebe para essa conversa. Bom, para quem não sabe, eu acho que todo mundo que está aqui sabe, mas acho importante dizer, a Marília é poeta e tradutora, ela é nascida no Rio de Janeiro, em 1979, e alguns dos seus livros publicados são Engano Geográfico, Um Teste de Resistores, Câmera Lenta e Parque das Ruínas. Inclusive, o Câmera Lenta, publicado em 2017, foi vencedor do Prêmio Oceanos. E a Marília também faz performances a partir dos seus poemas, trabalhando com imagens, sons e vídeos, e essas performances podem ser vistas no site dela, www.mariliagarcia.com. A ideia de fazer o convite para a Marília, para essa conversa, surgiu quando a gente estava montando o cronograma de leitura para esse semestre. O nosso grupo é composto por pesquisadores e artistas, e a gente estava tentando pensar as relações entre o processo de escrita acadêmica e o processo de criação artística, né? E aí a gente escolheu como primeiro tema as relações entre as imagens e as palavras. E daí surgiu a sugestão da gente trabalhar com o ensaio do Didi Huberman, o Cascas, e o poema Parque das Ruínas, da Marília, né? A gente observou um monte de pontos de contatos e afinidades, como o professor Fabrini estava falando, mas eu não vou elencar aqui, porque vai aparecer nas questões, mas a gente se surpreendeu, assim, como eles conversam entre si, né? E, bom, questões pragmáticas, queria só dar umas instruções, que quem quiser se inscrever para perguntas, para serem feitas no final da conversa, para se inscrever pelo chat, que no final a Fernanda vai administrando ao longo da conversa, e no final ela vai passar a palavra para quem se inscreveu. E, bom, a gente decidiu distribuir as perguntas que a gente formulou entre os colegas do grupo. Sou eu que vou começar com a primeira pergunta. E essa primeira pergunta é justamente sobre as relações entre as palavras e as imagens. Bom, a gente pensou, um pouco na linha do Michel Foucault, que o campo do dizível e do visível são irredutíveis um ao outro, né? O que isso quer dizer? Que não existem correspondências exatas entre as imagens e as palavras. Mas não é por isso que esses campos, eles não se afetam, né? Pelo contrário, no nosso entendimento, existe uma relação muito forte entre esses dois campos. E aí a gente pegou aqui dois exemplos, que são justamente do início do poema e do livro do Didi Huberman. O primeiro é essa imagem epígrafe, né? Com qual começa o poema da Marília. A gente ficou se perguntando, né, o que muda no nosso modo de olhar para essa imagem quando ela está sendo chamada de epígrafe, né? E, além disso, eu tive a oportunidade de fazer um teste, porque aqui do meu lado, vocês devem estar vendo o Augusto, ele é estudante das letras, também na USP, e eu li o poema antes dele. E aí eu mostrei para ele a imagem, perguntei para ele o que ele achava que era, né? E ele falou que achava que era um mapa, ou talvez um terreno visto de cima, né? E aí, quando ele viu o que estava vindo na sequência, né, teve essa dupla surpresa, né? Por um lado, é como se estivesse exposta essa expectativa, né? Uma espécie de explicitação de uma direção geral, assim, do olhar, alguma coisa que se espera inicialmente dessa imagem, e depois a revelação de que se tratava do instante da vida de uma lágrima, né?
E, além disso, nas páginas seguintes, a gente também percebeu que tem uma dimensão crítica da relação entre palavras e imagens, porque nessa sequência aqui da página 12 para a página 13, diz assim, né, a partir desse verso: ela queria descobrir se as lágrimas de tristeza, aí aparece a segunda imagem, teriam o mesmo desenho das lágrimas de alegria, terceira imagem, das lágrimas de despedida, das lágrimas de cebola, quarta imagem, ou das lágrimas de um bebê ao nascer, né? E aí a gente foi, claro, no site que está indicado para entrar nessa mesma página, e a gente viu que os títulos das imagens não eram exatamente correspondentes àquilo que estava escrito logo acima, o próximo, né? E percebemos que talvez a gente associe muito como se fosse uma legenda, né? As palavras que estão em torno da imagem, né? E aí conferir os títulos foi interessante para ver que talvez tenha que ter um pouco mais de paciência, né? Antes de já ir entendendo as palavras como alguma coisa que explica ou que legenda as imagens só porque estão próximas, né? E depois, na primeira imagem que aparece no Kafkas, a gente queria destacar uma certa intromissão da escrita na fotografia, que o Didi Huberman observa, porque ele diz que a disposição que ele colocou as cascas no papel, que essa primeira imagem são cascas dispostas no papel, ela vai no mesmo sentido que ele escreve na língua nativa dele, né, na sua própria língua. Então, aí haveria uma espécie de interferência ou intervenção de um certo modo de ler em um certo modo de olhar, né? E aí, tendo em vista esses exemplos, a gente gostaria de perguntar para Marília o que você pensa sobre as relações entre as palavras e as imagens e como que você tem buscado trabalhar com essas relações na sua obra. Bom, a primeira coisa que eu queria comentar sobre isso que não está no livro e também não está em nenhum lugar, assim, enfim, nunca e também nunca tinha pensado muito claramente sobre isso, só a partir do convite de vocês que isso me ocorreu, justamente nessa relação com o texto do Didi Huberman, foi que durante esse período em que eu fiquei na França, né, e fiz essa residência lá, graças a uma bolsa que eu ganhei, eu pude assistir a um seminário do Didi Huberman, que foi de 2014 e 2015, onde ele tratava do cinema do Eisenstein. Então, acho que foi muito impactante para mim. Não foi nada pensado, assim, eu acho, enfim, o tipo de relação com o seminário dele, mas eu me lembro, assim, dele ir dando as aulas e falando o texto e projetando as imagens e lendo as imagens do jeito que ele faz, né, o tempo todo, mas de uma forma que foi realmente muito impactante para mim, assim, às vezes ele falava umas coisas e eu falava, nossa, mas isso não está nas imagens, enfim, ele está lendo isso, né? Ele que está inventando esse tipo de relação com as coisas, ele que está... E é o que o trabalho dele faz, eu acho, muito, né? Então, eu acho que eu mesma fiquei surpresa, assim, quando vocês fizeram a proposta dessa relação, e eu falei, nossa, mas é óbvio, assim, eu estava lá, assisti o seminário dele, é claro que não foi algo muito, enfim, não estava no meu projeto, e o livro foi feito em muitas camadas, né? Não foi uma coisa que eu sentei e escrevi, ele foi feito ao longo de vários anos, eu vou depois, enfim, se eu puder, em outra questão, eu respondo um pouco sobre isso. Então, eu acho que, enfim, que eu realmente fui bastante impactada, assim, por esse modo dele ir fazendo as falas dele, né? E eu estou chamando atenção para a fala justamente porque o Parque das Ruínas, né, ele é uma fala, ele inicialmente, né, foi uma fala, na verdade foram duas falas que eu fiz e depois eu transformei
Depois eu transformei numa fala final, mas depois de assim 9 ou 10 versões, teve uma fala final que juntou as duas e aí virou o livro, né? E no momento de fazer essas falas, né, o Parque das Ruínas não foi a primeira fala que eu fiz nesse formato, né, mas foi a primeira fala que eu publiquei incorporando as imagens, né, então aí vai ter uma relação importante com as imagens. Nessa fala, eu vou escrevendo as falas junto com as imagens, então fica aberta no computador, né? A parte com o texto. É claro que eu tenho um monte de anotações, várias outras camadas de texto assim que vão entrando nesse arquivo, e tem o arquivo com as imagens, assim. Então, de fato, eu vou. Às vezes eu quero uma imagem que determina o texto, às vezes eu vou com o texto e jogo no Google Images e procuro as imagens. Então, eu acho que tem um trabalho com a imagem na hora de escrever o texto mesmo, né? Eu vou escrevendo ou um tratamento muito próximo da palavra e da imagem, assim, né? Eu vou jogando com um, jogando com o outro, e o texto vai caminhando e se construindo a partir desse contato, né? Então, por isso eu acho também que tem um impacto, assim, né, desse curso lá do Didi Huberman, na montagem das imagens. Então, uma coisa que aconteceu da apresentação, né, que eu faço para o livro é que, assim, eu não podia passar as imagens para o livro, né, porque são 240 imagens, é uma coisa inviável, né. Nas falas, na fala, eu acho que tem vários tipos de uso de imagem, e muitas vezes é um uso parecido com esse início, que é a epígrafe, né? Que é quase uma legenda para o que eu estou falando, no sentido de que tem uma velocidade muito grande, assim, né? São 240 imagens, então eu falo uma frase, tem uma imagem, eu falo outra. Às vezes é alguma coisa literal, então, pegando ainda esse início, né, da epígrafe, quando eu vou explicar o procedimento da Rosalind Fisher, então eu digo, ela pega um microscópio e aumenta 100 vezes, eu uso um microscópio, então uma imagem de microscópio, um desenho, então é uma coisa muito de narrativa e de narrando e contando, e literal, sem muita questão, né? E às vezes funciona um pouco como essa leitura que vocês fizeram, que eu adorei de vocês terem ido lá no site para conferir, e não bate, né? Não é exatamente isso que está no trabalho dela. Nesse trecho especificamente, eu tinha uma memória de ver a exposição dela, eu tive na exposição e vi lá nessa viagem, e tinha uma memória de que ela mostrava assim, essa lágrima de cebola, né, é dessa maneira, ou essa lágrima de... Eu não tenho certeza se na exposição de fato havia essa legenda ou se foi uma associação feita por mim e que depois na lembrança mas de qualquer maneira na disposição do livro fica parecendo que é essa leitura imediata, né? Eu concordo. E por outro lado também, quando eu falo, né, fica imediato, mas não é tão imediato assim. Então, porque é muito rápido, você não volta a imagem para ler, essa é de cebola ou essa é do bebê chorando. Mas uma questão assim que eu fiquei pensando na relação das palavras com as imagens no Parque das Ruínas foi que há vários tipos de uso, né, da imagem. Quando eu tive que eliminar dessas 240 algumas, né, para colocar no livro, e quando eu decidi que ia usar as imagens, né, eu precisei, é claro, né, ir eliminando. Acho que fui pegando algumas imagens que traziam um caráter documental em alguns momentos, né, então eu quero mostrar o cartaz da exposição do Debré, né, ou outras imagens que eu quero... Bom, eu estou falando do experimento da ponte, então eu quero trazer, né, essas imagens e mostrar, né, as imagens e ir passando. É claro que aqui eu mostro poucas, né, na apresentação tem muitos, é uma coisa mais extensa e dá para ter uma ideia melhor, assim, ou dá para... Enfim, dá para acompanhar mais o pensamento de ir passando por essas imagens sem saber muito bem onde vai e se perguntando, né, para onde elas vão me levar, ou
experimentando um pouco as associações que eu fui fazendo ao longo desses meses lá com todas essas imagens, né? Eu acho que quando você vê no volume, dá para ir experimentando mais esse tipo de relação. Mas eu acho que existem vários usos, né? Esse uso mais narrativo, um uso mais documental, ou um uso, né, desse da epígrafe que vocês observaram, que põe a imagem antes e aí a pessoa pode ler e criar, né, a própria relação. O uso documental, né, das fotos e das cartas e tudo. Mas aí uma das coisas que eu, enfim, queria ou que aconteceram, né, ao longo dessa montagem foi que no fim aparece essa imagem que tem o fantasma, né, e que é essa moça andando na ponte, né, e eu acho que eu estou dizendo, olha, isso daqui é um fantasma que está andando. Eu fiquei procurando alguma coisa nessas fotos ao longo desses meses todos, né, fiquei procurando, né, será que a gente consegue ver o país na paisagem, né, que é uma frase de um filme do Godard, né, tem país na paisagem, que brinca justamente com o significante, né, do país dentro brinca com a palavra dentro da outra, né, e com o significante. E, né, será que o atentado que aconteceu lá durante esses meses eu conseguiria ver na paisagem, justamente num lugar em que não está o atentado? E aí, no final, eu acho que o tipo de leitura que eu vou conduzindo das imagens ao longo do livro faz com que nessa parte em que eu viro a câmera e mostro outra parte da ponte, eu possa dizer que aquilo é um fantasma, assim, né? Eu tô ao longo do livro um pouco mostrando que aconteceu isso, eu estava lá, mostrei o meu avô, ou a minha casa da infância, né? Essas coisas realmente foram acontecendo e eu fui juntando no livro. Mas aí no final eu consigo dizer que tem um fantasma, que é uma pessoa que estava passando na rua. E eu acho que é um pouco esse tratamento da imagem ao longo do livro que vai sei lá, me autorizar a criar, a fazer isso no final, assim. Não sei. Agora me ocorreu te perguntar se essas imagens do fantasma, elas foram tiradas todas no mesmo dia. Uhum. Porque uma coisa que ficou sugerida para mim, que claro que não precisa ser, mas é que tivesse essa moça passando num dia, depois mais para frente no outro e depois sumiu, né? Uhum. Não, eu tirei na mesma hora, assim, realmente ela caminhando e na apresentação tem mais fotos, né, assim, tem uma sequência maior, né. Eu acho que realmente muda muito, assim, o livro, a apresentação para o livro, né, as imagens ganham, enfim, assumem, se contaminam com o texto de outra maneira, né, e o texto também se contamina de outra forma, né, eu acho que as trocas são bem diferentes da fala, assim. Sem dúvida. Inclusive, no vídeo que a gente utilizou, que você está falando na Casa Rui Barbosa, a gente reparou que tem passagens escritas mesmo que não estão. Uma outra coisa que a gente pensou é se talvez os intervalos fossem pausas na fala, e como uma partitura, né? E não é uma correspondência assim tão clara. Enfim. Sim, na fala eu uso a palavra de outro jeito, né? Porque tem as coisas que eu falo, tem as coisas que eu só projeto e não falo, então realmente ganha outra dimensão, assim, né? No livro, funciona de outra maneira, assim. Por outro lado, eu gostei de ter feito também. Acho que esse livro também pedia as imagens, né? Tem um experimento, tem essa foto lá super borrada da casa dos meus pais e tem as fotos da Rosalind Fisher. Eu acho que esse livro ele pedia a imagem, né? Pedia que a imagem entrasse, né? Bom, a nossa segunda pergunta que tem a ver com a proposta editorial, né? Porque com os livros físicos na mão, a gente percebe semelhanças também. As imagens são pequenas, são em preto e branco. Inclusive, uma das colegas comentou que, olhando para a imagem do Debré, que lembrava os livros didáticos do colégio,
o Augusto falou que lembrava aquela coleção Primeiros Passos, né? O que é, que eram livrinhos curtinhos e tal. E aí a gente ficou pensando nessa questão da precariedade, né? Que ela é importante para o Didi Berman, aquela discussão das fotografias do Sonderkommando, e que ele faz toda uma discussão também sobre o didatismo, né? E essa ideia de embelezar como uma forma de tornar mais acessível, né, dele criticar essa ideia, e aí a gente ficou se perguntando se isso interessou de alguma forma na proposta editorial, como que ela foi pensada, e também como que você trabalha com esses níveis, né, da low-tech e da high-tech, porque existem imagens também que são complexas de se fazer, né, como essa da Rosalind Fisher, e ao mesmo tempo tem aquela imagem, como estava dizendo, estourada, granulada, da casa dos seus pais, né, imagens antigas, etc. Então, surgiu essas duas questões para nós. Uma das primeiras coisas que eu me perguntei, assim, em relação à fala, primeiro, né, era sobre o uso de imagens muito diferentes, assim, né? Então, será que eu precisaria, para ter uma unidade, né, no texto e na fala, será que eu precisaria ter algo homogêneo, né? Então, fotos só minhas, ou fotos só de filmes, ou fotos... Enfim, né? Me perguntava muito isso antes até dessas falas. Então, quando eu comecei a escrever os primeiros livros, eu fazia uns vídeos, né? Com os poemas, coisas mais curtas. Então, eu também tinha dúvida se eu, fazendo esses vídeos, eu precisava usar, né? O mesmo tipo de imagem, ou também com qualidades diferentes. E uma das coisas que eu pensei foi que no processo de escrita tem uma heterogeneidade, né, das imagens. Então, se eu coloco no Google Images, é uma quantidade de imagens misturadas e que tem imagens de alta e baixa qualidade. E uma coisa que eu pensei foi que nos últimos filmes do Godard, assim, ele tinha um uso de imagem que era também muito misturado. Então, algumas imagens com câmera de celular, outras imagens de arquivo, outras imagens coloridas de cinema, boas, assim, claro que digitais, né, mas super com qualidade. Tinha uma passagem, né, entre as imagens muito brusca, às vezes com cortes, e era muito heterogêneo esse material reunido, né, e a unidade estava em outro lugar, assim, né, não nessa construção das imagens, assim. Isso para mim foi importante, justamente quando eu comecei a montar essas falas, e eu percebi, não, eu acho que eu posso misturar, e é o que eu quero fazer, assim, né. O primeiro texto desses eu usei 10 imagens, e era muito pouco, assim, para o que virou depois, né. Foi um outro texto, o texto da Alice, que está no Câmera Lenta. E depois eu comecei a acelerar, e aí virou isso, com 250, 300 imagens, né, virou uma coisa muito rápida, e eu acho que eu tento na leitura criar um tipo de ritmo que é diferente do ritmo da passagem das imagens, né. Então, isso tudo para chegar na questão do tipo de imagem que eu uso, né. Eu acho que eu uso no livro, né, principalmente, então. Eu acho que o tipo de projeto, assim, do Parque das Ruínas, o tipo de texto que está construído aqui é um texto que tem uma precariedade ou uma fragilidade em vários sentidos. Então, eu acho que no sentido do gênero, né, é é um poema, mas que tem muitas questões, está atravessado, né, ele não é um poema forte com P maiúsculo e que se impõe, ele tem uma fragilidade, né, ele está atravessado pelo ensaio, pela imagem, pela fala, pela palestra, sei lá, pelo depoimento, pela prosa, sei lá, pela narrativa. Ele tem uma fragilidade nas questões que eu estou trabalhando, né? Então, acho que essa imagem borrada, de novo, da casa, da infância, né? Nesse momento eu até falo que a imagem está borrada porque foi a única que eu consegui, né? Lá eu dei um print screen no filme dele, é aquela imagem, assim. Mas, por outro lado, a imagem na lembrança ela é borrada. A memória tem essa fragilidade, né? A gente
tá lidando com uma, não sei se uma precariedade, mas com algo que não tem uma, enfim, uma alta definição, assim, acho que o tempo todo o livro é feito atravessado por perguntas e dúvidas, né? Eu não tinha um projeto que eu queria. Eu tinha muitas dúvidas e muitas perguntas, e eu estava me colocando isso tudo está muito exposto no livro, assim, né? Muito aberto e muito às claras. Acho que então eu acho que esse tratamento de imagem ele está dialogando assim com algumas questões do livro, assim. Acho que faz parte dessa. Também tem isso. Quando eu escolhi que eu queria colocar as imagens, eu já sabia que muitas imagens elas teriam essa questão, né? E acho que esse pensamento de reunir imagens heterogêneas me deu certeza, assim, de que eu queria manter dessa forma. Não sei se eu estou falando muito também do processo de escrita, se é meio por aí ou se, se são essas questões assim que. Não, tem tudo a ver. A gente, na verdade, a ideia mais geral, né, das nossas leituras esse semestre é justamente essa questão do processo de Uhum. escrita e de criação, né? Então, está sendo ótimo, na Ah, verdade. legal, que bom. Bom, então, eu vou fazer só mais uma pergunta, depois eu vou passar a palavra para a Carol. A pergunta que eu queria fazer é uma comparação também entre essa questão da dificuldade de olhar as coisas diretamente e a ideia de ânimo flutuante que aparece no Didi Uberman, né? O Didi, ele fala que ele estava circulando por Birkenau de maneira indecisa e tudo isso com ânimo flutuante, né? E aí, claro, a gente pensou na ideia de atenção flutuante da psicanálise, essa que é uma certa deshierarquização, né, da escuta, né, de uma cegueira artificial, né, no sentido de que se dá atenção para detalhes aparentemente anódinos, né, para usar uma expressão do Rancière no inconsciente estético, né, e que eles podem, assim, à primeira vista parecer insignificantes, mas na verdade tem algum sentido ali, né, e interessa, né. E no parque, eu vejo uma continuidade de uma questão que já estava no Câmera Lenta, eu cheguei a colocar isso nas questões, aquele verso, né, do parque, é difícil olhar as coisas diretamente, ainda mais quando estão destruídas, né, e no Câmera Lenta, aqueles versos, é difícil olhar as coisas diretamente, elas são muito luminosas ou muito escuras, né. E aí eu queria te perguntar como nós poderemos descrever uma prática do olhar para as coisas, e em particular para as ruínas, apesar dessa dificuldade de encará-las, né? Eu agora fiquei na dúvida, mas o, esses versos, eles são de um curta-metragem do Wong Kar-wai, o poema do Câmera Lenta, né? Ele veio antes. Ele, na verdade, a fala de um personagem e é muito enigmática no filme. Não dá para saber muito bem o que enfim, ao que ela está se referindo, né? E é exatamente isso. É difícil olhar as coisas diretamente. Elas são muito luminosas ou muito escuras. Eu tinha esse verso na cabeça, né? Eu repito ele no Parque das Ruínas, mudando o contexto e mudando a segunda parte da frase, e trazendo para perto das ruínas, né? Eu acho que é perfeito assim essa colocação do Didi Uberman, e não só a colocação, a maneira como ele lida com as imagens, né, de um modo geral. Eu vou lembrar qual curta e já respondo. Alguém subiu aqui uma pergunta. Mas ele. Então, eu acho que no livro aparece isso também. Eu acho que daria para fazer uma leitura da questão do infraordinário, do Georges Perec, né, que eu acho que também não está ligado exatamente ao olhar, né, à imagem, mas eu acho que sim, está ligado acho que dá para fazer um paralelo, né, com o que
com o que o Didi Uberman coloca, né, de você ir olhando, né, de ter essa... Quer dizer, talvez seja o contrário, o infraordinário, né, porque ele faz questão de que você preste atenção, né, numa coisa, mas é justamente uma coisa que você não tem uma desautomatização nesse sentido, né. Mas é muito bonito essa coisa de você dele ir andando às cegas e com essa atenção, com esse ânimo distraído, né, e com essa atenção distraída. Eu acho que seria uma leitura interessante para esse processo das fotos lá da ponte, né? Ou o próprio filme o Smoke, né? O Cortina de Fumaça, que eu cito lá, que tem milhares de fotos, né? E a pessoa vai passando distraidamente e vai olhando, e são fotos de uma esquina também, né? Não tem nada para ver ali, né, a princípio, né, como essa casca, ou esse chão, ou esse, né, você vai olhando aquilo meio distraidamente. E aí, quando o personagem olha, ele consegue ver, né, o fantasma da esposa, enfim, a esposa dele, né, ele consegue, aquilo ali ganha um sentido, né, e ganha um... Então, eu acho que essa relação é muito forte, assim, acho que durante esses meses que eu estive lá, né, eu fiz essas fotos e eu estava 1 mês lá, né, e teve esse atentado lá ao Charlie Hebdo, e começaram os atentados na França, né, e eu tentava, enfim, mudou tudo, assim, a paisagem, os protocolos, né, claro que não dá para comparar com uma situação como essa que a gente está, que tem um caráter extraordinário, absurdo, assim, muito... Mas foi uma micro mudança também nos protocolos e na rotina, e não, né, você não podia mais andar tão livremente, tinha que ser registrado em tudo quanto era canto, né? Polícia na rua. E eu tinha uma sensação assim, nossa, mas onde que eu vou? Como é que eu vou olhar para isso tudo que está acontecendo e será que eu vou falar disso? Como é que eu vou conseguir escrever sobre isso que está acontecendo, né? Eu vou conseguir, né? Faz sentido ou será que não? Eu não vou falar de nada disso e eu preciso escrever sobre outras coisas mas eu ficava olhando para aquele cotidiano, para aquela rotina e mesmo para aquelas fotos, né? Daí teve o atentado, eu voltei 1 mês para ver as fotos do dia do atentado, né? E cadê, né? O que eu posso ver aqui que me traga uma dimensão, enfim, não só desse atentado nesse presente, mas do passado, da memória, tudo que está assombrando a gente aqui agora, né? E que lá, enfim, era uma questão lá da França, né? Sei lá, as questões, né, mas que eu acho que depois, né, quando eu trago o livro para cá e escrevo aqui, tentando atualizar e trazer ele para o presente, né? Como que eu vou falar das questões aqui, né? Lá em 2016, né? Não agora, mas acho que é uma leitura que pode ser feita, assim, não sei muito bem como, né? Talvez eu não sei, tem um momento quando você vai escrevendo e montando, conforme eu fui fazendo essas falas, que as coisas começavam a se amarrar, assim, é isso, né? De repente, nesse chão todo esburacado que ele vê lá, né? Ele consegue fazer essa leitura de que o passado está ali no chão, né? Eu não sei. Não sei como olhar diretamente, né? Você vai olhando dessa maneira e recolhendo os significantes e fazendo colidir, assim, e criar relações que não estavam ali antes, a partir da linguagem, eu acho. Gostei muito do final dessa resposta. Eu fui um pouco flutuando, assim, até conseguir chegar. No... Esse é o espírito, eu acho. Eu vou passar, então, a palavra para a Carol, que ela vai seguir com as perguntas. Obrigada. Bom, primeiro, boa noite. Acho que eu não... Boa noite. Foi muito curioso o finalzinho da sua resposta, porque tem muito a ver com a outra pergunta que suscitou entre a gente. Então, e o legal dessas leituras é que a gente vai também fazendo por pedacinho uma questão maior, assim, umas contribuições. Mas eu vou até falar o título da pergunta, que foi a Ana que deu, e eu acho que ele é genial, é a questão do eu, né, na tradução.
é a questão do subjetivismo ou da subjetivação. Porque, tanto no texto do Didi, é um relato da experiência dele, né? Tem um eu comparecendo e aí é como se a gente estivesse quase percorrendo com ele o que ele percorreu. A gente está, de uma certa forma, tentando ver o que ele viu. O que ele viu. E no parque eu acho que isso também acontece, né? O café que você tem vontade de tomar naquele momento, ele transforma numa reflexão, ou a visita numa exposição, e aí você vai tecendo e, né, tecendo uma história que é maior, né, que é a história de um coletivo, da mesma forma que ele, né? Isso ainda nas cartas pessoais do seu avô, que tem uma questão aí com a guerra, ou a lembranças de um filme. Então, são essas histórias, esses pequenos momentos que são seus, e que eles acabam, de certa forma, né, fundindo com questões que pertencem a um discurso que é um pouco maior, né? E aí a gente se perguntou a questão do eu, o problema do eu, quando a gente trata da experiência coletiva, da memória coletiva, né? Sobretudo. E aí a gente pergunta, será que existe, de fato, uma interseção entre esse âmbito pessoal e do subjetivo? E aí a gente colocou ali para conversar conosco o Huysen, né, que ele, acerca da memória coletiva, ele fala que não se sustenta nem ideia de uma lembrança, nem de um esquecimento total. E aí a Ana também trouxe uma tradutora, chama Bárbara Cassim, ou Cassim, não sei, Ana, que ela fala que cada língua é uma rede diferente de peixe, diferente que pesca peixes diferentes, né? Ou seja, né, numa tradução, cada termo tem um aspecto diferente, um conceito que é diferente. Então, se a gente muda o lugar do peixe, essa rede muda. Então, é uma diversidade cultural e linguística que a gente vê, de uma certa forma, problemática para pensar o campo da memória coletiva, né? Seria um pouco questionável a possibilidade dessa memória coletiva. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente enxerga, tanto no parque quanto no texto do Didi, Cascas, a gente vê que há uma abertura para o outro, né? Abertura para uma alteridade. Então, a gente percebe, por exemplo, nos espaços entre aqueles espaços entre os termos do poema, parece que você dá um espaço para o outro, né? A gente ficou bem interessado em relação a esses espaços. Ou até as próprias histórias, né, que você conta, né? Eu me lembro que quando você fala da própria ponte, aí você conta a história da ponte, só que você que está tirando foto, então você que escolheu aquele lugar e você já enxerga um outro, então é sempre esse jogo do pessoal e do outro. Então a nossa pergunta é como você procura estabelecer as relações com o outro na sua escrita, e não somente na relação com o leitor, né, mas esse outro maior, nesse outro no aspecto coletivo, né, que esbarra até na história de um país, a história de uma ponte, né, como você comentou ali que era uma questão da França, né, quando você estava lá e aconteceu o atentado, e aí você voltou para cá, você já tinha outras questões com estar aqui, que se esbarram o tempo todo com as suas próprias memórias. Então, essa é a questão. Nossa, tem tanta coisa nessa pergunta, eu nem sei se eu entro aqui no final, onde ficou o ponto de interrogação. Deixa eu ver. Não sei, me ocorreu agora, assim, que uma resposta rápida, mas depois eu entro em outras questões, mas seria... primeira coisa, assim, eu comecei a escrever depois no momento em que eu fui trabalhar numa editora, e eu comecei a escrever lendo outros textos, né, ou claro, a gente tem uma formação como leitor, que é
que é extenso. Então, a primeira coisa que eu queria falar é no autor como leitor, né? Então, ou no autor como editor, né? Eu acho que eu sempre a escrita para mim sempre teve muita relação com esse diálogo com o outro, né? Então, seja o diálogo como editora ou o diálogo como tradutora, que você incorpora essa voz do outro, né? Ou como leitora, enfim, seja, sei lá, de Dilberman ou dos poetas que eu leio, ou dos filmes, né? Então, acho que sempre me interessou muito pensar junto, assim, incorporar essas outras vozes para construir um texto, né? Junto com outras vozes. Eu acho que tem esses elementos todos pessoais e subjetivos no texto, né, que vão sendo construídos, mas eu acho também que existe uma construção dessa subjetividade no texto, né? É claro, eu posso falar, a casa é lá dos meus pais, realmente aconteceu isso, ou sei lá, eu estou aqui, eu tomei lá um café no parque, aconteceu isso exatamente. Mas o que eu quero no texto, e aí eu acho que tem o poema do de ensaio, né, que é o segundo poema que aproxima lá o poema do ensaio, do Montaigne, né, tem essa ideia da construção desse eu, né, e de ir tentando fazer um percurso do pensamento, assim, e das relações estabelecidas. Então, eu estou no Parque das Ruínas tomando um café, chega um e-mail que é para falar na Brali, que eu estou no meio das ruínas, e construindo esse eu, né? Que, sei lá, sou eu? Não, é um eu que está construído aqui, que está tentando dialogar com esse entorno, né? Sei lá, esse momento histórico, né? O Parque das Ruínas foi o primeiro texto assim onde eu trato de questões, onde eu trato mais explicitamente e trago para dentro do texto, né, questões, sei lá, mais políticas ou mais, né, assim, que nomeiam o que estava acontecendo, né, ali naquele momento. Então tem uma não sabia muito bem, ainda não sei muito bem como fazer, não sabia muito bem. Acho que também a construção desse percurso, assim, é quase um pouco para, olha, é assim que eu estou fazendo, né? Assim que eu cheguei, né? Eu estou tentando relacionar todas essas coisas e falar dessas ruínas aqui de uma forma que nem eu sei muito bem, assim, mas que é essas, né? Eu estou tentando construir, estou tentando trazer o leitor para perto para ver como está sendo construído e montado e pensado, né? Eu não sei o que são esses espaços. Eu tinha visto, você falou agora de novo, Ah, tá, os espaços no os meio dos espaços no versos. meio dos versos, Tá. exatamente. Tá, realmente eu acho que tem Então, eu já desde há uns 3 livros assim que eu parei de usar pontuação. Quer dizer, não, no câmera lenta, mentira. No câmera lenta tem pontuação, mas os dois outros, o teste de resistores e o engano geográfico não tem. E eu comecei a usar esses espaços no meio um pouco a partir do trabalho de um performer, que é o David Entin. Ele faz performances sem ter um texto pronto de antemão, né? Ele chega nos lugares e fala sobre algum assunto que ele preparou um pouco e que tem relação com o espaço, então com o lugar onde ele vai falar. Então ele fala faz essas falas, performances. Depois ele transcreve esse material todo, né? Ou ele grava a fala e transcreve o material com os espaços no meio, que são umas pausas na leitura, um tipo de pontuação diferente, porque ele não usa pontuação. E foi a partir do uso desses espaços, né, que eu comecei a usar esses espaços nos meus textos, assim. Acho que tem uma ideia, não foi você que colocou a ideia de partitura, foi a Ana, mas eu acho que era em relação a isso também, né? Acho que tem essa ideia de partitura, assim, de fazer pausas, né? Como não tem a pontuação. Eu só não aboli os pontos de interrogação, mas a pontuação, as vírgulas e pontos,
eu tirei, acho que a leitura fica, enfim, mais solta, né, para o leitor ir seguindo, né, e também esses espaços vão indicando pausas. A gente ficou super, assim, instigado, porque a pausa, ela pode ser a pausa do respiro, né, ela pausa ou a pausa se isso é falado, é a pausa do outro, né, pode passa também da intromissão, então acho que foi nesse sentido também que a gente, não sei. Bom, mas obrigada, agora eu vou passar a palavra para o Augusto. Muito. Bom, a próxima questão aqui, ela é sobre o procedimento, que é uma coisa que aparece bastante no seu livro, até explicitamente, eu acho, nos seus livros, assim, comentar os procedimentos, né, falar sobre eles. E, por um outro lado, ou talvez num certo imaginário, isso possa ocupar um outro lado, que seria a dimensão do acontecimento. A questão da programação e a questão do que acontece. Isso geralmente pode ser visto como uma certa oposição, né? Uma oposição entre talvez formalismo e criação, ou entre escrita criativa e não criativa em si. Então, eu queria que você falasse um pouco dessa dimensão do acontecimento e de como isso pode ter lugar assim na literatura também com o aspecto de classificação, vamos dizer assim, dessas classificações enfim, se você como uma poeta que também insere uma certa dimensão crítica, comenta procedimentos de outros poetas e tudo mais, como você vê o lugar da sua obra, né? Assim, no sentido de como você imagina isso, se você imagina isso, essas linhas que ligam como uma questão de geração, ou como uma questão do lugar, dos espaços que se ocupa e que são próximos, enfim, ou ainda outras maneiras de pensar isso. Em relação aos procedimentos, né, as proposições, assim, eu acho que elas, enfim, me ajudam a pensar, né, e a escrever, assim, acho que a linguagem, né, cheia de restrições, né, na verdade, pensando as proposições como restrições para a escrita, né, então, pensando esses procedimentos como restrições, a linguagem é só restrição, né, a gente está o tempo todo cheio de restrições. E eu acho que para a escrita não é diferente, né? Eu uso vários tipos de restrições, não em tudo que eu escrevo, né? Acho que não tem muito um método rígido, mas esses procedimentos e restrições me interessam muito porque justamente me ajudam a pensar, né? Mesmo que muitas vezes esses procedimentos sirvam só para pensar e eu não consiga chegar em nenhum lugar, né? Eu acho que às vezes como essa proposição, né, do experimento, escrever, então, tirar uma foto todos os dias da ponte e escrever um diário a partir daquilo, né, todos os dias escrever um diário. Para mim, aquilo não era o texto final, né, ou, sei lá, se eu uso qualquer tipo de restrição, né, desde uma forma fixa, né, que é um tipo de restrição, eu acho que aquilo pode ajudar a liberar e a provocar coisas que, a princípio, não sei, sentar e escrever sem ter nenhum tipo de restrição pode, enfim, ser difícil, assim, então, ou pode, né, eu acho que as restrições podem te ajudar a chegar em algum lugar. Você comentou da escrita não criativa, né, então, que é feita toda, né, ligada à poesia conceitual, né, feita toda a partir de pequenas restrições. Então,
Eu acho que eu acho que são muito interessantes, mas eu acho que elas são interessantes como processo, né? Não necessariamente o resultado vai ser interessante, né? Eu acho que ela serve como processo para você ir fazendo outras coisas, assim, e aí ela abre espaço para uma dimensão do acontecimento, né? Então, acho que as proposições são super importantes como um meio para tentar chegar em algum lugar, né? Como um meio para você ir percorrendo mas eu acho que se a coisa é muito rígida e muito fechada, ela não vai abrir espaço para o acontecimento, justamente, não sei. Então, eu trabalho com muitas proposições, elas me interessam, né? E eu falo muito sobre esses procedimentos em outros escritores, justamente porque me interessa, mas eu acho que precisa funcionar, né? Por exemplo, esse experimento da Rosalind Fisher, né? Que eu acho incrível, assim, ela parte de uma proposição, eu quero experimentar as lágrimas, fotografar desse jeito. Agora, o resultado daquilo é muito forte, né? Assim, tem esteticamente, né? Te leva a outros lugares, tem essa dimensão, né? Da escala, que é muito impressionante. Então, eu acho que ela parte de uma ideia, né? De um conceito, e ela chega num resultado que é muito interessante. Eu acho que a escrita não criativa, né? Se a gente pensar, muitas vezes o discurso no uso dos procedimentos, né? O Kenneth Goldsmith, né? Ele diz, não, mas não é para ler, eu quero mimetizar o funcionamento da internet, que a gente não consegue alcançar tudo. Então, eu vou fazer uma transcrição aqui de 24 horas do trânsito em Nova York, na véspera de um feriado, e vai ser um livro gigantesco, né? A transcrição do rádio, né? Dos boletins de trânsito lá, e vai ser um livro gigantesco que não é para ser lido. Então, é muito interessante a proposta, ajuda a pensar e ajuda a criar e produzir, e fazer um ateliê, né, de escrita, mas muitas vezes eu me preocupo muito com esse resultado, né? Eu não acho que seja tão descartável, pelo menos como texto, né? O resultado de um poema, assim, né? Eu tenho uma preocupação. Então, eu me preocupo com os procedimentos, né? Mas eu também me preocupo com o acontecimento, né? Nesse sentido do acaso, de incorporar as coisas que podem transformar o poema, enfim, numa outra coisa, assim, não sei muito bem. O Diário da Paul Marie eu cheguei a publicar numa antologia, né, em 2016 ou 2015, logo depois que eu cheguei da viagem, eu cheguei a publicar um fragmento só do diário, assim, mas para mim aquele texto não é um texto que eu não vou republicar, né? Ele estava durante o processo, assim, né? Eu acho que aquele texto ele entrou no Parque das Ruínas ele me ajudou a pensar no Parque das Ruínas. Acho que é um pouco por aí, assim. Não sei se era mais ou menos isso. Mas... Sim, era isso. Pensando num verso, né? Até a medida exata de acordo com uma restrição pré-definida, né? Acho que era da ideia da medida, a ideia do meio, talvez, que é muito importante, né? De o meio e a medida. Isso eu acho que também entra numa certa ideia de contaminação com as imagens, porque é o meio e a medida, e você está fotografando uma ponte, né? Assim, esse lugar que é um lugar no meio, né? O Didi Uberman também tem um pouco isso esse lugar de passagem, vamos dizer assim, né? Esse lugar de limiar. Se a gente for vendo os títulos, vários deles são coisas bem concretas e coisas assim do tipo porta, arame farpado, muros, chão, horizonte, porta, caminho, todas as coisas da passagem também, né? E talvez dessa... Ou da interdição. Sim, sim. E também, eu acho que a ligação com a próxima questão seria a da contaminação. Essa questão da contaminação entre gêneros, entre até coisas que se dividem muito amplamente, do tipo... né, de que tem uma querela aí ancestral, vamos dizer assim, de filosofia e poesia, né, assim,
e parece, mais uma vez, que você tenta dar uma resposta entre, vamos dizer assim, né? A resposta no meio das coisas, vamos dizer assim, né? E aí essa coisa de uma dificuldade, talvez, de classificação e de, né, enfim, de decidir, né? Assim, então, mesmo coisas do tipo as hibridizações, talvez, né? Que vão sendo mostradas no texto. Então, como que você vê, assim, essa coisa de poesia em pensamento, né? Assim, tem jeitos de ver que separam muito, você tem essa... Como que é essa história? Então, acho que eu também vou falar um pouco do processo desses primeiros poemas, quer dizer, os primeiros, desses... Acho que tem 3 publicados que tem um pouco essa cara, assim, né, que são poemas que se afastam, né, um pouco da poesia e vão nessas outras direções, né, da teoria, da filosofia, né, do ensaio. O primeiro texto que eu fiz, eu fui falar, foi o Blind Light, do teste de resistores, que tem um pouco essa cara assim, mais híbrida, né, e mais contaminado. Eu fui falar num encontro que era mais acadêmico e me pediram um texto escrito, né? Mas eu fui falar, assim, era um depoimento como escritora sobre os meus livros, mas queria um texto. E eu achava que fazer um texto que fosse falar sobre a escrita no momento em que eu não estava escrevendo seria uma paráfrase de alguma coisa, né, do poema, seria uma paráfrase de uma coisa que eu não conseguia resgatar, assim, né? Eu tive muita dificuldade não, como é que eu vou falar sobre o poema estando no momento posterior ao poema, né? Então, comecei a ter um problema para escrever aquilo, eu não queria fazer uma coisa teórica sobre a escrita, né? E nem conseguia, né? Então eu comecei a tentar escrever um poema que fosse também a partir de um ponto de vista do poema, assim, né, me colocando como tomando partido assim das questões da poesia e que me interessavam e, enfim, jogando com a quebra, né, com os espaços em branco e com vozes, né, embora tenha uma única voz, eu acho que tem outros textos entram mais vozes, mas não só acho que também esse uso, né, de outros autores, pensando isso como outras vozes, né? Então, alguns elementos do poema que poderiam estar presentes, mas que fosse um texto muito poroso, assim, que pudesse ser depoimento também, que pudesse ser, sei lá, uma reflexão mais teórica, né? Que pudesse ter alguma coisa mais ensaística e que pudesse ir trazendo, incorporando, enfim, tudo, né? Que tivesse essa abertura para alguma coisa mais, não sei, conceitual, que pudesse entrar, mas que não fosse, é claro, né, um ensaio teórico literário ou filosófico, imagina, não era eu queria realmente falar do ponto de vista do poema, mas deixar essas coisas entrarem, assim. Então, foi assim nesse primeiro poema, o Blind Lights, depois o poema da Hélice, que está no Câmara Lenta, e agora o Parque das Ruínas, que eu acho que talvez seja o que nomeia mais os diferentes gêneros, né? Porque aí ele nomeia a carta, ele nomeia o diário, incorpora, né? Ele nomeia os filmes e traz para dentro os filmes, né? Ele nomeia, né, a filosofia lá, enfim, o ensaio, né? A parte lá do poema no tubo de ensaio, ele nomeia, né? Então eu acho que o Parque das Ruínas ele vai incorporando mais, né, esses outros gêneros e deixando o poema até bastante distante do poema, assim, né? Então acho que tem um pouco, acho que foi um pouco por aí, assim, né? Eu acho que esse processo do primeiro para chegar aqui justifica um pouco, né? Eu acho, assim, como que eu cheguei nele. É claro que tem muitos autores que me interessam e que trabalham com o poema fora do poema, né? Então justamente tentam ir contra, tem essa ideia, né?
tem as defesas da poesia, mas tem os textos que vão contra a poesia, então são vários autores que vão tentando ir contra o poema, justamente para tentar desautomatizar e chegar, né, em alguma outra coisa, que aquilo sim pode ser o poema, não sei, né? Tem o Jean-Luc Nancy, tem aquele texto bonito sobre a resistência, né? Onde ele fala disso também, né? Que o poema, você chega no poema, o poema ele está não no lugar do poema, né? Ele está em outro lugar. Enfim, estou fazendo uma paráfrase não mal feita assim do texto dele, mas acho que vai um pouco nesse sentido, assim, não acho que seja ir contra, mas eu acho que é criar uma abertura no poema para incorporar outras coisas, mas sempre falando desse ponto de vista, eu acho que é do poema, assim, e com alguns recursos, eu acho também, claro. Mas só para terminar citando aqui, né, alguns autores, o Haroldo de Campos, né, tem as galáxias, que é uma coisa super misturada, híbrida, assim. A Anne Carson, que foi uma autora que eu não conheço há tantos anos, mas que também faz um trabalho de contaminar, né, até a tradução dela está contaminada, né, com teatro, ensaio, poesia. Né. São muitos autores que me interessam, assim, que fazem esse trabalho de... Nesse exercício de abertura, acaba tendo uma abertura para coisas que não parecem um verso de um poema, né? Uhum. E o que eu mais, acho que um dos que eu mais gosto é o verso que é o hiperlink, que é o... Entendi, realmente, é o verso, né? Acaba sendo o verso. tem razão. Bom, eu vou passar a palavra para as próximas perguntas para a Rafaela. Muito obrigado, Marília. Ótimo, mas é muito bom isso, só complementando assim, que você falou, né? Eu acho que aqui o hiperlink pode ser um verso, né? Não sei. Eu Não acho sei que se é só uma butada, né? Se é só uma. Mas né? Eu leio como, eu quero que seja, assim. Rafaela. Bem, olá Marília, olá a todos, boa noite. Marília, ainda pegando essa deixa sobre o procedimento, uma coisa que nós discutimos, que observamos, é que você utiliza o procedimento da repetição com recorrência, né, no Parque das Ruínas, ora relacionado a uma pergunta, a um verso, que é recolocado em outro momento do texto, ou uma fotografia que é tirada repetidamente do mesmo ângulo, e nós levantamos, então, a hipótese de que talvez essa repetição estaria relacionada no seu poema, na sua escrita, como uma espécie de busca de desaceleração, né? E aí, recuperando um diagnóstico do Deleuze, em que ele fala, bem, a gente geralmente não se faz a pergunta acerca do que há para ver em uma determinada imagem, a gente já está pensando na próxima imagem, né, que virá depois. Então, a minha primeira pergunta é justamente se a repetição no seu poema, enquanto procedimento, estaria relacionada justamente a essa chance de repensar e de rever, ou ainda de dar uma chance para o imprevisto, para o acaso. Uma outra hipótese que eu coloco aqui seria essa dificuldade de ver o que está diante de nós, né? Em dado momento do seu texto, você chega a perguntar, mas como fazer para ver o que está ali? Como se esse infraordinário, ele nos impusesse um desafio que talvez a gente não se dê conta, que é justamente ver o que está diante de nós, que é diferente da pergunta que a meu ver, está colocada no interior do texto, Cascas, do Gigi Huberman, em que, diante do desaparecimento dos rastros, de muitos dos rastros, né, ou mesmo do inimaginável, né, como ver o que está ali, né? Eu penso que talvez seja possível estabelecer uma relação de diferença aí entre o que está para ser visto diante de nós, diante do cotidiano, da repetição, das repetições que passam por nós, e no caso do Gigi Huberman, diante do que foi apagado, né?
Acho que são duas coisas diferentes. Se possível, eu gostaria que você comentasse. A minha segunda pergunta diz respeito a algo que eu noto, no Parque das Ruínas, especificamente, que é um certo cruzamento de temporalidades, né, em que, lendo seu poema, a referência às imagens parece advir de um encontro, né, com elas, justamente no presente da escrita, da sua escrita. E, nesse caso, as imagens, elas parecem atuar como espécie de evocadoras das memórias, que justamente conduzem a narrativa e o seu relato. Então, a pergunta é como que a memória atua no seu processo criativo de escrita? É isso, obrigada. Obrigada pela questão. Eu acho que em relação à repetição, ela funciona um pouco... Vou usar uma imagem de uma crítica, a Flora Susequinde, que me falou isso uma vez, e eu acho muito forte, assim, ela funciona um pouco como uma espécie de rima ao longo do texto, né? Não uma rima de uma linha para outra, né? Um verso para o outro, né? Ou uma rima muito próxima, mas uma rima afastada, né? E que cria um ritmo, assim. Então, a princípio, eu acho que ela tem uma função rítmica, assim, forte, né? Mas que acaba produzindo justamente quando aquilo se repete num outro contexto, acaba estabelecendo outras relações, né, e criando novas formas de pensar naquele mesmo, ou numa mesma pergunta, ou numa mesma imagem, né? Então, eu acho que tem um jogo de escala no livro, né, que eu comento. Acho que às vezes tem que ir muito para perto, às vezes tem que ir muito para longe, né? Tem que olhar de lado ou virar de costas, não sei, né? Tem várias formas de olhar as coisas, e eu acho que a repetição permite a gente ir mudando esse ângulo de ver as coisas, né? Eu acho que vocês destacaram, né, aquele verso que eu peguei do filme do Wong Kar-wai. Aliás, respondendo aqui, só um parêntese para responder quem perguntou o título, é um curta-metragem, está no YouTube, se chama There's Only One Sun. Posso escrever aqui depois, mas quando essa frase sai lá do câmera lenta de um poema e tem uma certa função ali, né, e entra aqui no Parque das Ruínas, num outro contexto, ela cria outras relações, né? Claro que eu estou falando de um livro para o outro e, a princípio, isso não são as mesmas questões, embora até sejam questões próximas, né? E o Câmera Lenta e o Parque das Ruínas foram escritos um pouco ao mesmo tempo, né? Então, tem muitas contaminações entre eles, mas eu acho que ao longo do livro tem um pouco essa função, assim, né? Uma pergunta ou um tipo de formulação, né? Definir a ruína ou definir alguma outra coisa, né? Essa própria formulação, quando ela vai caminhando ao longo do livro, ela cria um ritmo, mas ela também cria uma série, que não é uma série óbvia, né? Que está, por exemplo, na numeração 1, 2, 3, 4, 5, mas é uma subsérie, digamos, né? Definir a ruína ou definir alguma outra coisa, e vai criando um ritmo e criando relações, né? Que você pode estabelecer ali muito, que são diferentes, assim, as temporalidades, né? Do livro, né? Eu acho que ele tem várias temporalidades e tem um jogo de simultaneidades, não sei bem, assim, de colocar as coisas lado a lado, né? Então, eu vou narrando, enfim, vou colocando lado a lado, né? Como se a gente tá num jogo de simultaneidades aqui, né? A gente não está no mesmo espaço, mas está no mesmo tempo, assim, nesse formato novo, né? Da tela aqui, eu acho que tem talvez uma ideia de simultaneidade nesse sentido, né? Tem várias temporalidades, mas que se atualizam, né? Se atualizam no presente, né? Lembrei de uma coisa muito bonita que o Didi Huberman fala do olhar do arqueólogo, né? Que importa olhar essas coisas todas, mas ele vai atualizar aquilo, né? Importa para você ver aquilo tudo no presente, né? Você escava, 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 mas para
não sei se é essa imagem que ele usa, mas é para ler no presente, né? Um pouco isso que você colocou, né? Eu acho que o livro tem um pouco isso, né? Convocar essas temporalidades diferentes, né? Sei lá, dos filmes da minha infância, da Segunda Guerra e da UERJ no presente, né? E convocar isso tudo, mas para pensar agora, né? O que a gente consegue ver nesse instante? É possível, né? O que a gente está vendo aqui, né? O presente está povoado de fantasma, né? Eu acho. Perfeito, Marília. Justamente, ele cita, inclusive numa passagem que ele recupera o Escavando e Recordando, do Benjamin, sim, né? Justamente essa passagem. Existe uma agoridade também que eu percebo no seu poema, justamente não para reconstituir o passado, né? Mas para encontrar alguns rastros dele no presente, né? E para atualizar, não sei, para a gente, o que a gente pode fazer com isso agora, né? Não sei muito bem, mas acho que a gente precisa, né, olhar esse passado, principalmente agora. Assim. Muito obrigada, Marília. Eu não sei quem vem em seguida. Posso ser eu? Pode ser. Não, eu não quero furar a fila que havia organizado, né? Mas se não tiver alguém, né? Pode ser? Pode ser, Fernanda? Professor, a gente ainda tem mais 2 perguntinhas. Desculpa. Não, tá. Então, vamos seguir, sim. Tá. Então você passa para o próximo? Vamos lá, agora é a Fernanda. Eu passo a palavra para ela. Boa noite a todos. Achei curioso que a Rafaela trouxe para a gente o Benjamin, porque eu vou falar um pouco dele na minha pergunta, não no sentido da história, né, mas no sentido do que ele pensa sobre as diversas mídias, né. Você já falou um pouco, acho que ao longo de algumas respostas que você deu, né, mas a gente percebeu, né, acho que o grupo, apesar de estar vinculado ao Departamento de Filosofia, é um grupo de natureza interdisciplinar. Então, a gente percebeu, né, que o seu poema, ele possibilita ao leitor essa recepção que transita entre as linguagens, né? Não só porque você une imagem e texto, mas porque você também remete a filmes e a exposições, enfim. E você também acaba se aproximando de algumas questões que são caras a esses diferentes meios, né? Então, quando você fala de congelar o instante, você remete ao Isto Foi, do Barthes. Quando você fala de capital muito grande ou muito pequeno, dá para a gente pensar também nas formulações do Benjamin sobre a fotografia e o cinema, né? Então, só para recordar, né? A gente tem, por exemplo, o Pequena História da Fotografia ou o próprio a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, em que ele fala, né, ele destaca, por exemplo, procedimentos da câmera lenta, da ampliação, dos grandes planos, né, ele fala da ênfase sobre os pormenores ocultos, né, dos objetos que nos são familiares. E aí a pergunta, e aí você comenta como você achar mais pertinente, né, é um pouco no sentido de como essas diferentes mídias e teorias, né, são pensadas conjuntamente por você no seu processo de criação, e se também elas auxiliam e como elas auxiliam na produção desse deslocamento do olhar que a gente está falando sobre. Eu acho que me interessa muito esse diálogo, acho que sim, me auxiliam muito na escrita, né? Acho que é isso, para produzir, acho que quando a gente desloca, né, um pensamento de uma coisa específica, ele pode ser usado para pensar em outras, né? Claro que às vezes tem que ver como que isso vai ser feito, né? Se eu não estou fazendo isso de forma irresponsável, mas eu acho que não sei, só para dar um exemplo concreto, assim, no ano passado eu fiz um trabalho com uns músicos, assim, enfim, eu não estudei música, não tenho relação, até os meus livros, o primeiro livro que eu publiquei, eu nunca tinha lido nenhum poema em voz alta, e depois que eu publiquei, eu fui ler os poemas e percebi que eles não funcionavam, né, em voz alta.
O livro se chamava 20 Poemas para o Seu Alckmin. Tinha uma dimensão, né, sonora, mas que não funcionava na leitura dos poemas. A partir daquele livro eu comecei a escrever lendo em voz alta os textos sempre, assim, né, até chegar nesses poemas que são falas mesmo, e que tem uma dimensão de sonora ou de fala, de leitura, né, mais forte, com recursos como repetições, né, e questões sonoras mais fortes. Mas quando eu me encontrei com esses músicos, a gente fez juntos assim um espetáculo. Eles pegaram os poemas e musicaram, fizeram uma coisa, e eu li junto com eles. Foi incrível assim a experiência. Eu percebi que tudo que eu achava em relação à leitura que eu estava fazendo dos meus poemas não, assim, funcionava para mim, do meu ponto de vista, com as minhas questões a partir da literatura, da poesia, mas no contato com eles, lendo assim os poemas e pensando e falando uns termos, não, sei lá, escultura do sonora, umas coisas assim, uns termos de música que devem ser banais para quem está acostumado a lidar com aquilo, eram super, enfim, não só poéticos, mas me faziam pensar mesmo nos poemas de outra maneira. Fizeram uma partitura, eu tinha que ler, o maestro fazia assim, eu não sabia se eu entrava em cima ou embaixo, então eu acho que esse ponto de vista de outra área um pouco desautomatiza tudo que você está meio acostumado, e é maravilhoso também, porque te tira do lugar, né? Eu acho que esse diálogo enfim, com os conceitos, né, que você colocou todos, mas acho que também com outras, né, com outras obras de arte, outras coisas, enfim, criam uma profusão, assim, te tiram do lugar de uma forma muito produtiva, assim. Eu acho absolutamente pertinente, inclusive porque a gente vive no momento de hiperespecialização, né, até na academia. Então, acho que esse diálogo entre linguagens, entre áreas do saber, pode dar frutos muito interessantes, né? E uma última pergunta, antes das intervenções do professor e dos demais participantes, na verdade, mais uma curiosidade, né? É o seguinte, né? A gente viu o vídeo da entrevista que você concedeu ao Manuel da Costa Pinto, e a gente achou curioso que uma leitora que estava na plateia compartilhou uma impressão de que a sua obra seria abstrata. E esse diagnóstico parece que você discorda dele até na entrevista. E a gente também, na verdade, porque lendo o Parque das Ruínas, a gente ficou com a impressão de que você determina muito bem as suas referências, inclusive espaciais, né? Porém, há algo que extrapola essas referências e adquire um significado que tem um certo sentido universal. Quando você fala das ruínas, por exemplo, né? Elas estão no Parque das Ruínas, mas também em outros lugares. Na Guerra, na UERJ, a gente poderia pensar hoje no Brasil, né? Enfim, os rastros aí que as queimadas estão deixando. E aí, a partir daí, a gente ficou curioso em saber um pouco mais sobre a recepção da sua obra e como você lida com ela. Então, assim, a recepção dos seus poemas em geral, né, o retorno que você recebe, está de acordo com o que você propõe? Se houve, você gostaria de compartilhar com a gente algum comentário inusitado? E como que essa recepção interfere, se ela interfere no seu processo de criação? Obrigada pela pergunta. Interfere bastante, assim, começo pelo final. Também para aproveitar e dizer que esse diálogo intermídias e interdisciplinas, assim, para mim é super importante também, nesse sentido, estar aqui com vocês, ouvindo e conversando, enfim, é super enriquecedor também, e acho que interfere em vários pontos, assim, acho que até dá para ver nos livros, às vezes, né, eu incorporo perguntas e questões que me fazem, e de fato as questões reverberam durante muito tempo e me afetam, assim, realmente são super importantes. Em relação a essa fala lá dessa entrevista com o Manuel, eu nem revi, porque realmente foi... eu nem me lembro muito bem, assim, mas aconteceu que eu cheguei lá e ele me contou na hora que ele tinha acabado de passar uns poemas para as pessoas da plateia, né? É uma espécie de oficina que ele faz antes da conversa, e aí na conversa as pessoas perguntam as coisas. E ele tinha passado uns poemas do meu primeiro livro, e que são
3 poemas realmente bastante fechados, assim, mais herméticos e difíceis, com várias vozes, com uma dimensão de colagem assim grande, e para leitores que não são leitores de poesia, assim. Então teve um ruído ali muito forte no procedimento da conversa, né? Ele antes deu esses 3 poemas e chegou lá e eu não sabia que ia ser isso, e, enfim. Eu também não concordo, enfim, acho que concordo em relação ao meu primeiro livro, acho que tem isso, acho que são poemas bastante fechados e mais difíceis. Muita gente me falou isso na época, e não no segundo, mas no terceiro era uma das questões, assim, não, ó, eu estou falando com o leitor, eu quero que vocês ouçam, eu começo o livro contando uma cena do filme do Godard, que um dos personagens olha e fala com o espectador na câmera, assim, um pouco fura, né, a quarta parede. A partir daquele momento eu comecei a escrever, mudou bastante, assim, mudei minha escrita a partir de muitos comentários. Teve também isso que eu já contei aqui antes, né, sobre as falas. Então, também os textos que são falas, eles são mais... tem um endereçamento muito claro, assim, né, e tem um outro tipo de tom, assim, né? Até acho que no Câmera Lenta, meu livro anterior, tem uns poemas que são mais fechados ou com um tipo de referência mais difícil, assim, para um leitor que não seja exatamente o de poesia. Acho que foi tudo, mais ou menos, né? Muito obrigada. Obrigada. Agora, se você quiser, professor, fica à vontade. Eu acho que o Vinícius, não ia falar o Vinícius? Não? Não, professor, fiz só um comentário pontual lá da questão da Rafaela que despertou meu interesse, e a resposta da Marília. Olha, mas a concepção de temporalidade do Otávio Paz também aí a Marília, né? Que é o tema do Vinícius. Eu pensei nisso também. Do latino-americano. Professor, está sem microfone. O seu microfone. A gente não te escuta. Bom, eu disse assim, se você não quer perguntar nada sobre o peso da literatura latino-americana, né, na formação da Marília, a questão da temporalidade do Otávio Paz, já que surgiu o tema, não? Não está respondendo de tudo, isso que eu estou dizendo. Nós podemos perguntar que ela enfrenta todas as questões. Sim. Sei. Eu sei. Essa pergunta, então. Então, quando você pensa um pouquinho, tá? Deixa eu... Tá liberado. A pergunta é o quê? Da América Latina? Não, eu estou brincando. É o Vinícius que vai para a pergunta sobre a América Latina, que é o tema dele. Ele disse isso que ele fez um belo mestrado sobre o Otávio Paz, a questão do tempo, inclusive pela Rafaela, essa questão da convergência entre as esferas, né? Entre as esferas de temporalidade, né? Tem um peso justamente no Haroldo de Campos, ao qual você, né, se refere à noção de agoridade, que eu acho que também parece ter força aqui no trabalho. Né? São tantas as questões, eu vou também tirar só curiosidades minhas, tá? Mas, de fato, tem um manancial, né, de temas importantes aqui dentro da poética contemporânea, da relação entre as artes, né? São muitas coisas já foram aqui levantadas. Eu vou... acho que foi a Fernanda que falou também do Walter Benjamin ali, porque há uma espécie de matriz benjaminiana, né? E, vamos dizer, o Benjamin um pouco com uma fantasmagoria aí que atravessa, vamos dizer, né, o seu livro, porque mesmo a leitura que o Benjamin faz na França, né? Eu lembrei muito do Louis Aragon, do Camponês de Paris, né? Quando você descreve aqui no Parque, né, no Parque das Ruínas, quer dizer, a espécie de errância pela cidade, essa deambulação, a passagem pela ponte, não é? Repetidas vezes.
E é muito interessante, né, que no Camponês de Paris, ele culmina num parque, não é? Quer dizer, o final, né, é aquele parque, né, o cemitério da cidade, ali o parque que está fechado, né? E lá no interior, você lembra disso? Lá no interior, né, no âmago do parque, à noite, não é? Na Ponte dos Suicidas, que é ruína também, Fontes, né? Então, eu acho que há um imaginário aí, não é? Claro que a França suscita isso em virtude dessa tradição, dar por lá é isso também. Mas isso também no plano poético poético e conceitual, no sentido do acontecimento que acho que o Augusto também já referiu, né? Essa deambulação em busca de algo que rompa subitamente, né? Como um clarão, né? A poesia na vida, vamos dizer assim, né? Que é aquele que se denomina, salvo engano, alguma coisa. Não é isso? O termo aparece algumas vezes no seu livro, né? Estar em busca de essa alguma coisa. Pode ser a mirabilha irrompendo na vida, né? Se for nos termos dos surrealistas. Então, não é um epigonismo, eu não sei, claro que não é que está, né, na esteira deles, mas eu associei um pouco essa noção de acaso objetivo, por exemplo, algo de acaso objetivo, quando aquela foto, né, quando a foto da Tijuca, né, que é muito boa aquela passagem, né, até você elucida para o leitor, você estabelece uma seta, essa janelinha, né, da casa dos meus pais, né, de ver isso, localizar de forma inesperada, não é? Quer dizer, localizar naquela imagem, né, a sua visada do mundo, né, opera muito como um caso objetivo, né? O objeto vê, né, de encontrar com tudo. Então tem. Né? Agora, tudo isso pode vir mediado também pelas outras passagens, né? Do Walter Benjamin. Tanto que o Augusto falava, eu também pensei nisso. A ideia de limiares, que é tão caro ao Benjamin, né? As passagens, as soleiras das portas, todos os lugares, as passagens mesmo, né? Entre duas avenidas, né? De lojas, de galerias, né? As galerias, sempre, né? O terraço do café, um dentro nem fora. Eu acho que tem um ar de família aí, né? Que vem dessa linhagem, né? E que vai atingir o Jorge Perec, né? Que ele falasse um pouquinho disso, mas você já tinha falado um pouco disso a propósito da relação entre o taxonômico, a classificação, né? e as variações, né? Que são próprias, às vezes, da estrutura das obras dele, né? Esse acaso, uma espécie de acaso controlado, né? A noção de acaso controlado também vem nessa linhagem. Mas eu pensei no Michel Buteau, no Jorge Perec, mesmo acho que no Philippe Soler. O Philippe Soler tem um livro chamado O Parque, inclusive, não sei. O Parque. O Parque. O Philippe Soler. Que eu me lembrei, né? Lendo. Está até traduzido para o português. Saiu pela Max Limonade, já faz. Tem uma ediçãozinha, é verdade. Lembra disso? Né? Mas o Voir Potentiel Littéraire, né? Que o Oulipo, sim, total. O Oulipo. Eu, por minha conta e risco, eu te coloquei nesta família. Né? Aí, outra questão, já que a relação com a... Mas não veja isso assim, não é? Porque se você tiver vontade de falar, viu? Quer dizer, né? Já basta a gente passar pelas arguições nas bancas da academia, né? Não é isso, é só para te estimular, às vezes, para associar, né? E fala, você conhece certamente o Valêncio Xavier, né? Mês da Gripe, né? Eu lembrei muito aquele Crimes à Moda Antiga, né? Que ele vai entremeando também vinhetas, né? Eu sempre gostei muito dele. Ele foi até mais revalorizado, né? Até uma espécie de mês da gripe, né? O mês da gripe, aquele da menina morta, Remembranças da Menina Morta. Esse livro da Companhia das Letras. Da mãe, né? Não, é da Menina de Rua Morta. Eu não conheço esse.
e outros livros, pela Companhia das Letras, né? Em que nós temos também, né, um pouco nessa linha de entremear as imagens com o texto, mas lá em crônicas. A singularidade, mil singularidades, claro, né? Mas uma das singularidades que eu vejo ali é a introdução aí das imagens na poesia, né? Né? Não num conto e nem num romance, né? O Zebaldo introduz a imagem, acho que tem um livro do Teixeira Coelho também, né? Que ele introduz. Eu lembrei do Décio Pinhatari, os últimos, me corrija, não sei se você lembra, tem uns contos que nem ao meu ver, nem foram muito bem sucedidos, né? Quer dizer, Rosto da Memória, que era um livro de contos dele, que ele acho que intercala fotos também, ou Errâncias, que eram as memórias dele de Osasco, né? Quando a pretensão do Décio era escrever todos os gêneros, né? Um romance, um livro de conto, um livro de poesia, era essa, né? Uma peça de teatro, era essa. Ele tem, sempre com esse caráter experimental, que é o seu também, né? Que, de modo interessante, se pensa como tentativa e erro, uma chave assim, ironicamente empírica. Eu acho que eu gostei de ter um empirismo irônico ali, né? De testar hipóteses, né? Assim, uma espécie de paródia do método científico. Né? Tem muitas mil riquezas. Mas essa questão eu pensava também, de você pensar uma poesia crítica, uma poesia que opere criticamente. Aí eu vejo essa questão dos irmãos Campos também ali, né? Eles buscavam uma crítica poética, né? Aí você está nessa chave de uma poesia crítica, né? E traz um ensaio para a poesia. Essa também é uma singularidade, trazer um ensaio para a poesia, não só um ensaio. Em geral se diz, o ensaio é que traz a poesia para si, que é o caso da dimensão de experimentação de linguagem, quer dizer, que é próprio do ensaio. Mas o peso, se puder falar um pouquinho aí sobre o peso dos concretos, né? Também seria interessante. Mas isso de pensar o ensaio, né? A poesia como ensaio, embaralhar isso, né? Isso de fato é muito singular. Você fala no cinema ensaio, você pensa no romance ensaio, né? Mas não na poesia, né? Não na poesia ensaio. Né? Claro que aí está colocado as margens, você está pagando as margens da poesia, tem essa questão, né, fundante ali, afinal, o que é poesia? Sem o intento de responder. Né? Mas essa inseminação do poema pela noção do ensaio, né, oriundo aí da tradição, inclusive, da filosofia, do Montaigne, como você bem mostra. Né? Então, mas é só para dizer, quer dizer, como desperta, e nós vimos aqui com todas essas questões, né, como seu texto, sua poesia, né, desperta, abre para mil aspectos, né? Sobre o eco francês, né, que se diz, avoir-lier, né, é uma expressão meio chave ali, né? Que vem do Heidegger, atinge o Lyotard. O Lyotard analisa as artes plásticas a partir dessa noção, em certas instalações, aquilo tem lugar, toma lugar, constitui, né, um lugar. Então há um eco assim, heideggeriano, mediado pelos franceses, que alcança aí a sua poesia. Né? Só para indicar algumas... né, para você, né, até perceber como nós lemos. Né, isso a gente espera contribuir aqui, né, durante esse tempo, para mostrar como a leitura do seu poema suscitaram tantas, né, tantas questões. Tá? Mas fica à vontade aí. Tá ótimo. Nossa, quanta coisa aqui. Não, mas não é. Obrigada, Ricardo, pelas questões todas. É incrível, assim, muita coisa mesmo. Acho que no final
tem aquele PS do livro, né, que eu falo, eu espero que esse livro possa se refazer a cada leitura e restabelecer, criar novas relações, né, estabelecer novas leituras a partir do leitor, justamente, né, criar outras pontes a partir do leitor. Eu acho que um pouco das questões que vocês colocaram e agora todas essas questões e pontes que você está criando aqui são questões a partir do leitor, né? Vocês que estão me trazendo essas questões todas. E você sabe que o leitor, não é, associa livremente, não é? Por vezes delira, quer dizer, tudo isso faz parte do universo do leitor. Não, imagina, não estou dizendo isso, é claro que faz todo sentido, mas em relação, só um parêntese em relação aos concretos, assim, eu fiz o mestrado minha dissertação é sobre as galáxias do Haroldo de Campos, né, e depois eu entrei com um projeto no doutorado para prosseguir minha pesquisa e acabei indo estudar um autor francês, mudei no meio do doutorado, foi um percurso cheio de buracos no meio, mas eu fui para um autor também que trazia muitas questões, enfim, afins às questões do Haroldo, mas também a todas essas questões que me interessam, do hibridismo, né, do poema contaminado por outras... ele se chama Emmanuel Locard, ele está aqui, aparece citado, né, no Parque das Ruínas. Ele também trabalha com imagem, enfim, ele morreu há pouco tempo, né? Então ele trabalhava, tem uma obra extensa, assim, muito híbrida e misturada, interessante, assim. Com quem você faz? Com quem é orientador? Eu fiz com a Paula Glenadel, na UF, no Rio. O mestrado eu fiz com a Ana Lúcia de Oliveira, na UERJ. Não foi aqui. Não. Eu moro aqui há 7 anos. Eu esqueci, a gente pensa... É tão provinciana a USP que você... Entendi. Com qual orientador, né? Foi na USP, está dado já. Não, eu fiz a formação no Rio e eu vim para cá há 7 anos, né? Mas então, as galáxias do Haroldo de Campos têm esse caráter ensaístico, assim, de outra maneira, é claro, né? Mas eu acho que é um livro que coloca questões ligadas ao ensaio. E o Anticrítico, que é um livro do Augusto de Campos, que eu acho incrível, assim, muito forte, um livro até que estava esgotado, agora a companhia reeditou, mas que eu acho que continua um pouco sem circular, mas que eu acho que esse é um poema que incorpora o ensaio de uma forma muito potente e que traz elementos para a gente pensar, e eu acho que de uma maneira que está presente também nas coisas que eu faço, assim, mesmo que eu não esteja nomeando e não esteja assim falando dele claramente, mas eu acho que tá bastante presente, assim, né? Pelo menos eu sou uma grande leitora desse livro. Porque a crítica é poética, né? Ele teve um momento que ele queria fazer crítica poética, como o Haroldo no Arco-Íris Branco. No Arco-Íris Branco, ele incorpora, né, os elementos, né, incorpora da poesia, não é? Verso livre. Exatamente. Não, os dois realmente estão muito presentes na minha formação e continuam, né, muito... Embora eu não tenha citado, acho que eu até citei, né, o Haroldo. Em relação aos franceses, sim, total, o Elipo, eu acho foi super importante o contato, né, com eles. Acho que até poderia complementar a resposta que eu dei para o Augusto, né, um pouco antes, sobre o Olipo, que era justamente isso, né? Eles tinham ainda, né, essas restrições e propostas de escrita e de ateliê e de experimentações diversas, mas o texto que resulta dali não é necessariamente o poema que vai para o livro e que eles vão usar, né? Mas para ir nisso que você falou, né, da experimentação errante, né, e que vai sem saber muito bem para onde, mas que, enfim, não sei. Por outro lado, é o caminho e o percurso que vai também virando o poema, né? O Emmanuel Locard, que é esse autor, né, que eu cito também no Parque das Ruínas, ele falava que toda vez que ele termina um poema, né, então ele chega numa armadura conceitual, né, do poema, mas depois ele precisa descartar aquilo, né, não dá para ele usar aquilo para um outro texto, ele precisa descartar o conceito para partir do zero de novo e começar essa experimentação que vai levar ele
a um novo conceito e uma nova formulação, assim. Então tem sempre esse movimento de recomeçar o experimento, né, que eu acho bastante interessante, assim. Ainda sobre os franceses, eu acho que enfim, é isso, né? Paris, para mim, é toda literária, assim, não tem muito jeito, né? Não sei, o Baudelaire na leitura do Benjamin, né? Enfim, tudo, né? Os romances e quando eu cheguei lá tinha um pouco esse caráter, assim, né? A cidade enfim, também é muito parecida, né, com a cidade, só da gente pensar que a cidade é muito parecida com Paris do século XIX, desse momento, né, em que Baudelaire em que Paris está mudando e ele está descrevendo a cidade e vendo esses tipos, né, e as figuras da cidade e andando e na rua, fervilhando com as multidões. Então acho que a gente chega lá também é um pouco impelido, assim, a viver isso e a fazer essa errância, né, e aí reproduzindo o nosso universo literário que está na cabeça. Mas, de qualquer maneira, eu acho que, mais do que o Parque das Ruínas, o poema onde eu trago isso também de forma, não sei, muito, talvez mais concentrada, né? É o Paris Não Tem Centro, que é uma edição menorzinha, não sei se alguém já teve acesso. Tem uma versão do poema online, mas depois ele mudou e ele é um poema um pouco mais longo, né? E o Paris Não Tem Centro foi justamente isso. Eu cheguei em Paris e peguei um livro do Jacques Roubaud, que é do Oulipo, onde ele fala do bairro dele, e eu comecei a ir nos lugares onde ele falava. Assim. Então, eu escrevo um poema sobre isso, sobre um café onde ele foi. Enfim, é um poema longo, assim, um poema percurso que tem essa errância, né? E vai deambulando assim por Paris e descrevendo as coisas. E aí eu caio nas passagens, justamente. Eu acho que é um poema sobre as passagens, mais claramente sobre essa questão. O poema eu escrevi em francês e pedi para uma amiga traduzir para o português, e aí a versão publicada é em português, então também é um poema sobre a passagem das línguas, né, e sobre as passagens da França, enfim, e sobre fantasmas também. Mas eu acho que, então, talvez o poema mais benjaminiano, sei lá, embora aqui apareça em alguma medida, mas eu acho que ali, nem sei também, não gosto de ficar lendo as coisas dessa maneira, eu prefiro sempre falar dos processos mais do que fazer uma análise, mas acho que, enfim, é isso, acho que eu falei demais, obrigada pelas questões todas. Mas, não, é super importante, anotei várias coisas aqui, acho que é isso. E o microfone, tá? Vinícius? Sim. Oi. Então. Não, mas a minha dúvida foi sanada nessa última fala, porque eu também tinha realmente interesse, o foco do que eu estudei no meu mestrado, né, foi Otávio Paz, a questão do tempo, da instantaneidade, né, do tempo do agora, e de alguma forma a minha questão era como que isso se coloca, né, em Parque das Ruínas, né. Eu interpretei pelo menos um momento chave que de alguma forma essa questão do tempo, né, que você evoca essa questão do tempo, ela aparece justamente na página 49, né, em que você traz justamente o quadro do Paul Klee, né, sobre o anjo, né, e e você até remete a essa tribo andina, né. Então, no momento que a Rafaela ela falou das múltiplas temporalidades que estão presentes, essas temporalidades plurais que estariam presentes no interior do texto, a minha questão, assim, só para sintetizar, se de certa forma a ruína, enquanto imagem, ela não pode ser lida, então, como uma imagem de tempo também, que fala por si. Acho que minha questão seria basicamente essa. Obrigada. Nossa, tem que pensar se
Sim, eu acho que a ruína está falando do tempo. Eu lembrei agora de uma... Não sei se eu vou te responder, mas lembrei de uma imagem do livro que é uma imagem da UERJ sendo construída. Então, eu encontrei essa imagem na internet da construção da UERJ, e é uma imagem bem pequenininha, assim, que tem uma resolução baixa, mas eu estou falando justamente da ruína, do final, né, da destruição dela, né, e eu coloco essa imagem que é a imagem da construção da UERJ, e não sei, assim, a sua pergunta me fez pensar nisso um pouco, talvez misturando, né, essas temporalidades, né, o começo que é o fim, e talvez a gente possa ler, né, essa ruína, sim, como o tempo, os tempos, né, o anjo olhando para a ruína, né, um pouco vendo o tempo passando, né, não sei muito bem, tem que pensar um pouco melhor. Marília, o seu último verso não é isto, quer dizer, que justamente termina com a ruína, quando você diz, il n'y a que le monde qui reste. Senão o tempo que permanece. Quer dizer, não é, eu tinha lido como Vinícius, sabe? O desfecho. Por isso que por isso que se associou agora as ruínas termina com as ruínas do museu ali, né? Mas o finalzinho, né? A última. Sim. Não é um pouco isso? Sim, né? Realmente. Termina. É isso, é o tempo, sim. E a gente está destruindo, né, esse tempo, essa memória, né? Eu acho que foi esse museu e essas ruínas que me fizeram querer fazer o livro, assim, com uma urgência que eu não tenho normalmente, assim, mas foi ver como a gente lida com a nossa memória, que é destruindo, transformando nessas ruínas, né, e como é que a gente vai fazer, né, vendo a nossa história, assim, né, a Luzia, né, que era o que a gente tinha de mais antigo, tá lá, virou cinzas, né, como é que a gente vai lidar com essas cinzas agora e lidar com esse tempo aqui destruído, né? Agora, o seu anjo não é exatamente o do Benjamin, né? Porque ele olha, porque no Benjamin, né, o vento vai levando ele para ele está de costas e vê as ruínas, mas ele não vê sendo empurrado. Né? É claro que ali não era para ser fiel ali, porque não é disso que se trata, né? Mas tem essa torção, não tem? Tem, não, um outro anjo. É um outro anjo, é um outro anjo porque está relacionado com outra coisa, né? Mais um jogo da imagem aqui, né? Na verdade, remete ao Benjamin sem citar, né? Mas traz esse... É que a concepção de temporalidade do Benjamin está no Didi Huberman também, que é forte em você, né? E a ideia da montagem. Então tem... A gente fica quem está já deformado, inclusive pela filosofia, né, que vai, quer dizer, busca, terá uma matriz da filosofia da história do Benjamin, né, aqui orientando a Marília, sabe, assim, essa relação do presente, passado e futuro, né, que é o que o Didi Huberman depois vai também, né, vai voltar essa teoria da história, né, do tempo, né, que a matriz do Didi é o Benjamin, né, mas não há, claro, não há que ter essa preocupação de, não, eu acho que conceitual. Eu acho que o poema está flertando com essas questões, mas eu acho que não tem um elemento científico que eu acho que está falando do ponto de vista do poema, justamente, assim. E tá sem o microfone. A pandemia avança e eu não aprendo aqui ainda a desbloquear. Há mais alguma questão ali que vocês queiram fazer? Ou já exploramos demais aqui
Eu acho que das questões que a gente tirou, né, do grupo, porque assim, a gente apresentou as questões distribuídas, mas no fundo todas elas resultaram de uma discussão conjunta que a gente fez, né? Então, assim, acho que das questões do grupo, a gente já, acredito que a gente já tenha dado conta. Então, se alguém que está aqui como convidado, né, quiser colocar alguma questão, fazer algum comentário, que se sinta à vontade. Agora, se o pessoal está tímido e de repente a gente já explorou bastante, né? Já falamos aí o tempo da Marília, a disposição dela. Olha, tá ótimo, viu? Eu agradeço a todos, né, do grupo. Foi ótima a iniciativa, né? A Ana, todos que se envolveram, a Carolina, a Fernanda, todo o grupo aí que se envolveu. Né? Participação especial aí do Augusto, né? Também agradeço. E, sobretudo, você, viu, Marília, aí, pela simpatia aí de nos acolher, não é? Aí nessa conversa, tá? Eu que agradeço muito ao grupo, as questões todas, a Ana que fez o primeiro contato e depois a gente conversou um pouco, e você, Ricardo, também, pelas questões, pela acolhida no grupo, e foi ótimo, tô bastante feliz, assim, com muita coisa para reverberar e pensar. Muito obrigada. Tá ótimo, então vamos ver se a gente se encontra depois presencialmente, né? Marcar um dia ali, um novo encontro. Seria ótimo, tá? Sim, tomara que a gente chegue logo nesse tempo, né? Nesse futuro. Em meio às ruínas, né? Sim. Tá ótimo. Podemos, então, aí, encerrar, então? Sim. Tá? Tchau para vocês. Tchau. Até a próxima. Tchau. Um beijo. Obrigada, tchau. gente. Obrigado. Tchau. Tchau, obrigada.